Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária histórica aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos do livro Viagem na Rússia, do grande escritor e jornalista, nascido na Ucrânia, mas depois radicado na Áustria, Joseph Roth, escritor e jornalista de origem judia, grande autor que vai dissecar a então recente União Soviética, pós-guerra civil, a época em que Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, aplicava ali na União Soviética a nova política econômica, a NEP. Vamos então a essa viagem na Rússia com Joseph Roth. A locomotiva russa não apita, ela uiva como uma sirene de navio, ampla, animada e oceanicamente. Quando se vê a noite molhada e se ouve a locomotiva pela janela, é como a beira-mar. Nunca eu vira fiscalização tão precisa como na União Soviética, tampouco nos primeiros anos do pós-guerra, da Primeira Guerra. No auge propriamente dito dos fiscais. Parece que aqui não se trata de uma fronteira habitual de um país com o outro, mas de uma fronteira que pretende estar entre dois mundos. O proletário funcionário da alfândega, o mais bem informado do mundo, quantas vezes ele próprio não teve que se esconder e escapar? Revista cidadãos de países neutros e amigos, porém gente de uma classe inimiga. São enviados do capital, comerciantes e especialistas. Eles vêm para a Rússia, chamados pelo Estado, combatidos pelo proletariado. O funcionário da alfândega sabe que esses comerciantes semeiam faturas nas lojas e que depois o que aparece nas vitrines são mercadorias maravilhosas, caras, inalcançáveis para o proletariado. Primeiro, ele revista as caras e depois as malas. Reconhece os regressos que agora estão munidos de novos passaportes poloneses, sérvios e persas. Está despontando, de fato, um novo burguês russo. Está nascendo em plena Revolução de 1917. E a Revolução o deixa em vida. Graças às condescendências da Revolução, ele pode fazer negócios e sabe contornar suas restrições. Forte, vivo, de uma matéria totalmente distinta de seu antecessor. Trapaceiro e meio comerciante, leva seu nome com certo ar desafiador. Homem da NEP, nova política econômica, que tem um tom degradante no país todo e além das fronteiras. Alheio como é a sentimentalismos, não se deixe encantar por nenhuma concepção do mundo, nem por objetos, modas, produtos literários e artísticos ou morais. Difere-se claramente do velho burguês e do proletariado. Serão necessárias algumas décadas ainda para que tenha suas formas, tradições e mentiras convencionais apropriadas. Se o novo burguês russo permanecer vivo, que colocação premonitória de Joseph Roth, tendo em vista que depois de Lenin viria à tona Iosif Stalin, um dos maiores assassinos do século XX, um século já tão repleto de facínoras. A revolução na Rússia protege o prático na escola que, sem sombra de dúvida, serve para o amanhã, mas não mais para o depois de amanhã. Prescinde do material fundamental sobre o qual constrói suas casas, como o mundo antigo
construía seus templos. Branco e festivo, está atracado no porto o vapor do Volga, que vai de Nizhny Novgorod para Astrakhan. Ele lembra um domingo. Um homem agita um pequeno sino surpreendentemente forte. Os estivadores andam pela doca de madeira, vestidos só de calça de malha e uma pele para carga. Parecem lutadores. Diante do guichê, há centenas de pessoas. É a 10ª hora de uma manhã clara. Sopra um vento alegre. É como a chegada de um novo circo nos arredores da cidade. O vapor do Volga leva o nome de um famoso revolucionário russo e tem 4 classes de passageiros. Isso em 1926. Na primeira classe viajam os novos burgueses da Rússia. Os homens da NEP rumam às férias de verão, no Cáucaso e na Crimeia. Eles comem na sala de jantar, à sombra escassa de uma palmeira, diante do retrato do famoso revolucionário pregado acima da porta. As jovens filhas dos cidadãos tocam no duro piano. Soa como um tilintar de colheres de metal em copos de chá. Os pais jogam 66 e reclamam do governo. Algumas mães têm uma clara preferência por echarpes alaranjadas. O garçom não tem nenhuma consciência de classe. Quando os vapores tinham nomes de grão-príncipes, já era garçom. Uma gorjeta provoca no seu rosto aquela expressão servil de respeito que faz esquecer toda a revolução. Aqui o Roth fala algo junto ao rio Volga. Aldeias, cidades e povos estão bem distantes uns dos outros. Sítios, casebres e barracas dos nômades estão lá, cercados de solidão. O ser humano vagueia pelo país como por um céu, animado e sem destino. Um pássaro da terra. Diante da vasta planície do rio Volga, o ser humano está perdido, mas consolado. Não é nada mais que um caule, mas não vai sucumbir. É como uma criança que desperta nas primeiras horas de uma manhã de verão, enquanto todos ainda estão dormindo. Para o ingênuo homem primitivo da aldeia do Volga, comunismo é civilização. Para o jovem Tchuvashi, o quartel urbano do Exército Vermelho é um palácio. E o palácio, que também está aberto para ele, é o sétimo céu vezes 100. Eletricidade, jornal, rádio, livro, tinta, máquina de escrever, cinema, teatro, ou seja, tudo que nos fatiga, anima e renova o homem primitivo. Tudo foi o partido que fez. Ele não só derrocou os grandes senhores, como inventou o telefone e o alfabeto. Ensinou as pessoas a ter orgulho de seu povo, de sua pequenez, de sua pobreza. Transformou seu passado inferior em mérito. Sua instintiva desconfiança campesina cede à investida de tanta suntuosidade. Mas seu senso crítico e consciente ainda está longe de despertar. Assim, ele será um fanático da nova fé. O sentimento coletivista que falta ao camponês, ele substitui dupla, triplamente pelo êxtase. As cidades às margens do Volga são as mais tristes que já vi. Lembram as cidades francesas destruídas pela guerra. As casas queimaram na Guerra Civil Vermelha. Depois, seus escombros viram a fome branca galopar pelas ruas. Sim, 1000 vezes morreu gente. Comiam gatos, cachorros, corvos, ratos e crianças mortas pela fome. Mordiam as próprias mãos até feri-las e bebiam o próprio sangue. Cavucavam a terra, procurando por minhocas gordas e calcário branco, que os olhos acreditavam ser queijo. 2 horas depois de ingeri-lo, morriam agonizando.
que essas cidades ainda continuem vivas, que essas pessoas continuem pechinchando, carregando malas e vendendo maçãs, gerando e parindo filhos. Já está crescendo uma geração que não conhece o terror, já se encontram lá os andaimes, já estão ocupados os carpinteiros e pedreiros em erigir o novo. As pessoas se orientam pela minha roupa. Quando calço as botas e estou sem gravata, de repente, a vida se torna fabulosamente barata. As frutas custam alguns copeques, capiques do russo. Um trajeto de carruagem sai por metade de um rublo. Pensam que sou um refugiado político estrangeiro que mora na Rússia. Chamam-me de camarada. Os garçons têm consciência proletária e não esperam gorjeta. Os engraxates ficam satisfeitos com 10 copeques. Os comerciantes parecem contentes com a situação. No correio, os camponeses me pedem para escrever endereços em suas cartas, com letra legível. Mas como o mundo fica caro quando põe uma gravata? Chamam-me de Grajdanin, cidadão, e timidamente de Gaspadin, senhor. Os mendigos alemães dizem, senhor conterrâneo. Os comerciantes começam a se queixar dos impostos. O funcionário do vagão espera por um rublo. O garçom do restaurante do trem conta que se formou em uma academia de comércio e é, na verdade, um homem inteligente. Dá provas disso me cobrando 20 copeques a mais. Um antissemita me confessa que só os judeus saíram ganhando com a Revolução. Eles já têm permissão para viver até mesmo em Moscou. E vejam que esse horror do antissemitismo está sendo relatado pelo Joseph Roth, que era judeu. Um homem quer se impor perante a mim. Conta que foi oficial na guerra e prisioneiro em Magdeburgo. Um homem da NEP me ameaça. No nosso país, o senhor não poderá ver tudo. Contaram-me que pessoas ricas viviam em Astracan antes da Revolução. Não consigo acreditar. Mostraram-me suas casas, algumas das quais foram destruídas na Guerra Civil. Nas ruínas pode-se reconhecer ainda uma magnificência ostensiva e de mau gosto. De todas as características de uma construção, a mania de ostentação é a que se preserva por mais tempo. E mesmo o último tijolo continua se pavoneando. Sem a confeitaria, eu não poderia ter trabalhado. O material mais importante para escrever é o café. Mas as moscas são supérfluas. E não obstante, estavam presentes de manhã, no meio-dia, à noite. As moscas, não os peixes, constituem 98% da fauna de Astracan. São completamente inúteis, nenhuma mercadoria, ninguém vive delas, elas vivem de todos. Em bandos espessos, acampam sobre alimentos, açúcar, vidros das janelas, pratos de porcelana, restos, arbustos e árvores, poças de excremento e estrumeiras, e mesmo sobre toalhas de mesa sem nada, sobre as quais a vista humana não consegue ver nenhum nutriente. Sobre camisas brancas, que a maioria dos homens usa aqui, pousam milhares de moscas, seguras e absortas. Não decolam quando seu hóspede se mexe, sentam 2 horas sobre seus ombros, não tem nervos. As moscas de Astracan, ela tem a calma dos grandes mamíferos, como os gatos, e a dos seus inimigos do mundo dos insetos, as aranhas. Tenho a sensação de que a rua russa é cinza. A massa que a povoa é cinza. Ela engole o vermelho dos lenços, das bandeiras, dos distintivos e o reflexo dourado dos telhados das igrejas. Nada mais que gente pobre vestida de qualquer jeito. Dela emana uma grande seriedade, patética em sua pobreza, avassaladora em sua sobriedade. A rua russa lembra a encenação de um drama social. É carregada do cheiro de carvão, couro, comida, trabalho e gente. É a atmosfera das assembleias populares. Às vezes,
Mesmo as ruas das cidades russas mais antigas me parecem, e ele está falando aqui sobre Kiev e Moscou, ruas de um país novo. Lembram-me das cidades novas das colônias do oeste norte-americano. Sua atmosfera inebriante e de contínuo nascer, de busca da sorte de apátridas, de arrojo e espírito de sacrifício, de desconfiança e temor, de primitivas construções de madeiras ao lado de tecnologia complexa, de cavaleiros românticos e engenheiros sóbrios. Também para cá as pessoas confluíram de todos os lados do imenso país. Em toda a cidade, a população muda a cada ano. Deixaram para trás fome, sede, luta e morte. Pela frente tem ainda uma manhã azul, porém muito longa. O hoje consiste em tábuas, cruzes quebradas, casas em escombros, arame farpado diante dos jardins novos, andaimes diante de construções semi-acabadas, antigos monumentos destruídos pela revolta, novos construídos por mãos demasiado precipitadas, templos transformados em clubes, nenhum clube que substituía um templo, uma convenção destroçada e uma nova forma em lenta gestação. Algumas coisas são demasiado novas, novas em folha, novas demais para envelhecer o bastante. E trazem o símbolo da América na testa, da América cuja tecnologia constitui a meta provisória do novo mestre de obras russos. A rua se apressa do sonolento Oriente ao mais ocidental dos ocidentes, do mendigo aos luminosos de publicidade, do vagaroso cavalo de carruagem aos ônibus ruidosos, do svotchik ao chofer. Mais uma pequena volta e esta rua levará diretamente a Nova York. Isso em 1926, gente. Quem nos países do mundo ocidental levantar o olhar para o leste, a fim de contemplar o clarão vermelho do fogo de uma revolução intelectual, terá ele próprio de se esforçar para pintá-lo no horizonte. Muitos o fazem. Mais do que revolucionário, são os românticos da revolução. Enquanto isso, a Revolução Russa já chegou há muito tempo a certa estabilidade. O feriado inebriante e ruidoso terminou. O dia de semana começou sóbrio, cinzento, árduo. Mas, no Ocidente, grande parte da elite intelectual espera pela conhecida luz do leste. A estagnação da vida intelectual europeia, a brutalidade da reação política, a atmosfera corrupta em que se faz e se gasta dinheiro, a hipocrisia daquilo que tem caráter oficial, o falso brilho das autoridades, a tirania da ancianidade, tudo isso obriga as mentes livres e os jovens a esperar mais da Rússia do que a revolução pode dar. Que grande engano! Pode ser que venham para cá e caminhem por ruas turvas, cinzentas, que falem com pessoas sobrecarregadas que, entre uma conferência e uma compra exígua com desconto e pagamento parcelado, passam horas na loja de departamento estatal, que entrem em moradias, cujos constantes processos voam pelas repartições de inquilinato, cujos ocupantes há anos vivem provisoriamente como em uma sala de espera. Que vejam o aparato diligente desse enorme Estado, com milhões de braços, em um movimento incessante que confunde e às vezes é confuso e em vão. Que vejam tudo isso e ainda creiam que existe aqui tempo e espaço para problemas intelectuais e êxtases. As tochas da revolução se apagaram. Agora se acendem os bons, ordeiros e bem comportados lampiões. A época dos atos heróicos acabou. Agora é a época da dedicação aos trabalhos burocráticos. A época das epopeias acabou. Agora é a época das estatísticas. A liberdade material é apenas uma das pré-condições mais primárias. Não há forma de sociedade que possa disputar de maneira duradoura o domínio intelectual com a natural aristocracia do espírito. Infelizmente, na Rússia atual, e Joseph Roth fala em 1926,
É preciso cultivar o cidadão mediano. Evitam-se os cumes, constroem ruas militares. É mobilização geral. Um marxista confiável tem mais valor que um revolucionário arrojado. É mobilização geral. Um tijolo é mais útil que uma torre. No país todo se ouve tratores, 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 civilização, máquinas, livro de ABC, rádio, Charles Darwin. Desdenham a América, ou seja, o grande capitalismo sem alma, o país em que o ouro é Deus, mas admiram a América, ou seja, o progresso, os ferros de passar elétricos, a higiene e a água encanada. Querem a perfeita tecnologia de produção, mas as consequências imediatas dessas ambições são uma nova adaptação inconsciente ao espírito americano. E é esse o vazio intelectual. As grandes conquistas culturais da Europa, a antiguidade clássica, a Igreja Romana, a Renascença e o humanismo, grande parte do iluminismo e todo o romantismo cristão, todos eles são burgueses. Todas as conquistas culturais da Rússia, o misticismo, a arte sacra, a poesia do eslavofilismo, o romantismo do campesinato, a cultura social da corte, Ivan Turgenev, Fyodor Dostoiévski, tudo isso é obviamente reacionário. Portanto, de onde tirar os fundamentos intelectuais para o mundo novo? O que resta? A América, a intelectualidade racional da América, vicejante, ingênua, esportivamente higiênica, sem a hipocrisia do sectarismo protestante, mas para isso, de uma devoção com os antolhos do rigor comunista. Uma das mais difíceis tarefas da Revolução Russa, revolucionar os camponeses, mas antes, realizar todas as conquistas civilizatórias que são a obra do capitalismo. A revolução tem, de certo modo, que difundir a cultura capitalista em nome do socialismo. Além disso, em uma década precisa levar as massas rurais da Rússia até onde séculos de desenvolvimento capitalista levaram as massas ocidentais. Ao mesmo tempo, deve eliminar toda a tendência despertadora para a psicologia burguesa. E como é sempre difícil separar a psicologia do objeto, a tarefa da revolução torna-se cada vez mais difícil quanto mais ela progredir. Como conciliar a educação voltada para a exploração capitalista e racional da propriedade com o sentimento coletivista? Aqui reside o maior perigo para a revolução. Afinal, ela não trabalha contra a sua vontade para um aburguesamento do primitivo? Não retém a obra do socialismo enquanto o propaga? Não perde demasiada energia com o civilizar? E resta-lhe ainda intensidade suficiente para a segunda etapa mais próxima, o socialismo? Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis e de uma lucidez incrível, que entrevê muitas afinidades eletivas no início da Revolução Russa, nos seus anos pós-guerra civil, ali na nova política econômica, fragmentos do livro Viagem na Rússia, do grande escritor e jornalista judeu, nascido na Ucrânia, mas depois radicado na Áustria, Joseph Roth. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária histórica aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E deixe também o seu comentário aqui embaixo para nós podermos conversar. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você clicar nessa tecla, você vai poder se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e, segundo sua possibilidade financeira,
me ajudar nesse projeto de universidade aberta no YouTube. Torne-se membro humanista, gente! Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura literária histórica aqui no meu canal, gente. Tchau, tchau!